fechar a passagem. Convido a todos que estão aí fora que tomem seu lugar. Nós vamos iniciar a nossa dedicação, a nossa oferta ao Senhor, nosso culto a Deus. E eu louvo ao Senhor por mais um domingo na presença dEle. Quero dizer que ontem nós estivemos na igreja do Monteiro, da nossa igreja mãe, prestigiando a igreja, louvando ao Senhor com os nossos irmãos, participando do culto da juventude da igreja, junto com o pessoal de Jardim Maravilha, que também estava lá. Foi uma bênção, uma bênção. E reforçando aquilo que eu tenho falado desde a visita do pastor Joel aqui, a nossa primeira ida, o grupo que foi lá na igreja do Monteiro, comigo, quando a gente foi fazer algumas questões lá, o pastor, reforçando o espírito de comunidade, porque nós estamos no mesmo bairro, na mesma região, e acho que essa foi a primeira vez que eu fui ao culto no Monteiro. E eu lembro que quando eu era adolescente, na igreja de Vila Aliança, o que a gente mais fazia era visitar a igreja dos amigos e chamar os amigos de volta para a nossa igreja. Era tão gostoso isso, que esse espírito de comunidade possa acender de novo nos nossos corações aqui, para que cuidemos uns dos outros e com os nossos amados irmãos da Redondeza. Porque no final das contas, quando Cristo nos chamar, não vai haver placa. Não vai ter Monte Tabor, Jardim Monteiro, Central de Campo Grande, não vai ter Assembleia, não vai ter igreja, comunidade evangélica. O que vai ter vai ser um povo reunido, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Convido todos a se colocarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e cantar o louvor. Te louvamos, a Deus, por esse domingo, te louvamos pelas vidas aqui presentes, te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és soberano, o Senhor tem o controle de todas as coisas, ainda que nós façamos algum questionamento, Pai, o Senhor tem controle de todas as coisas, nada escapa, Senhor, ao Teu conhecimento, à Tua vontade, e queremos nos submeter, Senhor, à Tua vontade. O Senhor tem todo o poder, e te louvamos, te bendizemos, em nome santo de Jesus, amém, amém e amém. E diante desse Deus nós vamos cantar louvores, diante de Ti, Senhor, nós queremos estar.
nós abrimos o nosso coração é em reconhecimento a esse Deus que é grande, é tremendo, esse Deus que é maravilhoso. E sem Ele, o que seria de nós? Nós vamos louvar o Senhor ainda com o hino 7 do cantor cristão, cantando e contando as maravilhas do nosso Deus. A quarta estrofe. Glória a Deus. Amém. A igreja pode sentar. A irmã Ilza vai louvar ao Senhor? Não? Amém. Vai louvar? Glória a Deus. Enquanto a irmã Isa está vindo aqui à frente, nós estamos vivendo ainda o período de missões mundiais e a igreja vai repetir comigo o tema da campanha. Vamos todos juntos? Viva a compaixão. 1, 2, 3 e... Viva a compaixão.
A divisa se encontra em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Enquanto a irmã louva ao Senhor, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você que trouxe o seu mantimento, é o momento de trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Ora por mim, irmão. Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja nos nossos corações. Soberano Deus, Pai nosso que está no céu, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos com seus filhos, para louvar, bendizer o seu nome. Pedimos, Senhor, que nos dê um culto abençoado, que a alma chegue no trono da sua graça através da mensagem, através dos louvores. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos e prepara-nos, Senhor, para fazer o melhor. Não para a grandeza nossa, mas que seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é maior. Deus proverá. Não vai uma gota d'água se Deus
Glória a Deus. A irmã pode orar pelas ofertas? Orar agradecendo as ofertas. Soberano Deus, Pai nosso que está no céu, mais uma vez, Senhor, na sua presença nos encontramos, te agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa de estar reunido com nossos irmãos para louvar, bendizer o seu nome e dizer que o Senhor é Pai poderoso e bondoso. Agradecemos nesta hora, Pai, pelas ofertas e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue abençoando seus filhos, dando condições, Senhor Deus, para que possam ter a alegria de estar ofertando para bem da sua causa, Pai. Pedimos, Senhor, por aqueles que, porventura, estão desempregados, que não estão tendo condição, que o Senhor venha abençoar seus filhos, Senhor, e colocar, Senhor Deus, trabalho para os que precisam, desejo daqueles que têm prazer em trabalhar na sua obra, Pai. Abençoe o restante do culto, fica conosco, nos dando um dia de paz. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Luíde. Ai, irmão, a tremedeira. A tremedeira, irmão. Obrigada. Bom dia, irmãos. Nossa, a casa está linda, para a glória de Deus, amém? E com alegria ali eu vejo uma família amada e querida do Alain, a Jéssica, que temos orado, a Sandra, que Deus restaure e renove a vida, a casa de vocês, a cada um. Patrícia, seja muito bem-vinda. A todos os irmãos e familiares aqui, que Deus esteja abençoando a vida de cada um e que vocês possam abrir o coração de vocês. Vou chamar a Sandra, minha amiga, minha vizinha, minha amiga de grande tempo, e todos os momentos que nós precisamos, pastor Mafra, Sandra, está à minha disposição, à disposição de Deus em primeiro lugar, né? De Deus, porque nós somos servos de Deus. Então, nós precisamos estar à disposição de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que eu ontem estava no meu a sós com Deus e eu fui incomodada a falar à igreja. Eu não vou pregar, quem vai pregar vai ser a Sandra. Eu só vou dar um recado que eu recebi do Espírito Santo de Deus. E ele reclamou uma coisa comigo. E ele falou comigo: o meu povo só está me pedindo e não está me adorando. Irmãos, é o recado que eu peço aos irmãos, vindo da parte de Deus. E desde que eu tenho essa cadeira do meu a sós com Deus, eu falo, e o Espírito Santo fala diretamente comigo, amém, irmãos? E ele pediu que você o adore, não só eu, mas ele pediu que eu desse esse recado à igreja aqui. E Sandra, ele pediu para que você desse esse recado lá. Que a igreja o adore mais, porque ele tem cuidado de nós e nós estamos esquecendo de adorá-lo. De adorar, de adorar. E ele só falava isso: me adore, porque eu vou responder, mas me adore, me exalte. Então, exalte, adore ao Senhor, amém? E eu vou estar orando pela Sandra, ela vai trazer o recado. Abra o seu coração. Esqueça que é a Sandra que está aqui. Abra o seu coração, sabe por quê? Muitas das vezes nós não recebemos aquilo que viemos buscar na casa do Senhor, porque nós fechamos o nosso coração. Olhamos muito para o homem e esquecemos que o recado que ela vai trazer é de Deus. Senhor Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração para ouvir o teu recado nessa manhã. Senhor, que teu povo te adore, que eles possam ouvir, Senhor, e atender o recado que o Senhor me mandou dizer a cada um, para te adorar, para te exaltar, para pedir, mas para também agradecer, te honrar, Senhor. Honra a tua filha nesse momento que vai trazer o teu recado.
Que ela lembre de tudo que o Senhor colocou no seu coração e que seus lábios, Senhor, sejam usados pelo Espírito Santo de Deus, que já passeia neste lugar, que é um lugar santo e glorificado para a tua adoração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tem um outro microfone para Sandra, higienizado. E a igreja e o pastor mandam um abraço para todos. Sem mais delongas, eu gostaria... eu estava aqui enquanto a irmã Loide estava falando, Deus, tu és tremendo. Porque, obrigada, a mensagem que Deus colocou no meu coração vai falar da vida de uma mulher que venceu todas as dificuldades que ela tinha para estar no santuário e adorar o Senhor. Então, eu fiquei orando, pedindo ao Senhor qual a mensagem que eu deveria trazer para os irmãos nesta manhã. E folheando, né, os meus escritos, porque toda mensagem que eu falo, eu anoto e fiquei, Senhor, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? E Deus me colocou no coração para que nesta manhã nós possamos aprender algumas lições de uma mulher encurvada. Eu convido você a ler Lucas 13, de 10 a 13 apenas. Lucas, Evangelho de Lucas 13, de 10 a 13. Lucas 13, desculpa, irmãos. Lucas 13, de 10 a 13. Diz assim: uma cura no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos, que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Amém. Pai, nós não somos nada, somos merecedores nem da tua graça, mas por ela estamos aqui nesta manhã reunidos. Te pedimos que seja presente, que fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Era sábado, porque no Velho Testamento a adoração era no sábado. Hoje nós adoramos no domingo, né? Foi no domingo que Jesus ressuscitou. E esse mês de abril nós estamos estudando sobre EBD, um ajuntamento de pessoas que transforma vidas. E aí a primeira mensagem foi do pastor da igreja, e ele fez justamente essa comparação. No Velho Testamento, a igreja se reunia no sábado. Mas hoje, após a graça, após o sacrifício de Cristo, a igreja se reúne no domingo. Então era sábado, Jesus, como sempre, devia estar cercado de pessoas. E o lugar que as pessoas naquele tempo iam adorar eram as sinagogas. Então Jesus saiu, se você ler antes... Ele fala sobre a figueira, ele passa, né? Antes desse relato vem o relato da figueira sem figos, a figueira estéril, e aí ele entra na sinagoga. Jesus entra na sinagoga para mais um culto. Era um dia normal. E para aquela mulher também era um dia normal na sua vida. Por quê? Porque ela já havia, o texto informa que havia 18 anos que ela estava com aquela enfermidade. E nós aqui já tivemos oportunidade de ver o que é uma pessoa encurvada. Muito ruim, muito difícil, não é? Deve ser muito incômodo.
E eu louvo a Deus, sempre louvo, e já há algum tempo eu esqueci de agradecer, mas nas minhas orações eu sempre tenho agradecido o fato de ser perfeita fisicamente. Eu tenho uma familiar, uma sobrinha que é especial, e eu acompanho desde que nasceu, então eu sei o que é uma pessoa deficiente, que é o que traz uma pessoa deficiente na vida dos familiares. Imagine essa mulher, 18 anos, o texto não informa a idade, não diz o nome, eu posso chamá-la de Maria, de Sandra, de Rebeca, de Sara, eu posso dar qualquer nome a ela, porque o texto não diz, só diz que ela tinha uma enfermidade e que ela era uma pessoa que andava encurvada. Bem, Jesus se aproxima, vai para a sinagoga. Eu acredito, não está na palavra, mas eu acredito que Jesus estava indo para fazer mais um culto ou uma reunião, como ele fazia com aquelas pessoas que estavam seguindo ele. Jesus chega para a sinagoga e aquela mulher, ela também chega. Porque eu acredito que naquele dia ela não sabia, mas naquele dia ela sentiu o desejo de estar na casa do Senhor para adorar. Mas tem um porém. Naquela época, diferente de hoje, a mulher tinha que ficar escondida. Ela não podia aparecer na sinagoga, e ela não podia nem falar, ela não tinha voz, ela tinha que ficar no seu canto quietinha lá. E ela vai para assistir mais um culto. Acredito que o Espírito de Deus incomodou aquela mulher, e ela foi. Saiu da sua casa, imagino ela no trajeto da sua casa, encurvada, indo para o santuário adorar o Senhor. Era desejo seu, ela tinha isso. Ela podia usar como desculpa a sua enfermidade. Eu tenho dificuldade de andar, eu posso tropeçar numa pedra, eu posso cair. Mas isso não foi empecilho para que aquela mulher chegasse à sinagoga. E ela foi, porque no seu coração habitava o desejo de adorar o Senhor. Diante desse quadro, eu fiquei olhando para a minha vida e pergunto para você e para mim nessa manhã, quantos empecilhos têm se colocado no nosso caminho para adorarmos o Senhor? Às vezes é uma situação, eu tô passando por um momento difícil, eu estou vivendo isso, eu vou ficar em casa, a pandemia está aí agora, então a desculpa, né? A pandemia está aí. É melhor ficar em casa. Mas você imagine se essa mulher tivesse ficado em casa. Parou para pensar no que aconteceria na vida dessa mulher se ela tivesse ficado em casa? Será que nós não temos permitido que atitudes, sentimentos se tornem empecilho para que possamos estar adorando ao Senhor? Eu não estou falando da pessoa que às vezes realmente tem alguma impossibilidade. Eu não posso falar do Jardim Monteiro, mas eu posso falar da minha igreja, de pessoas que estão em casa hoje porque estão enfermas. Estão lutando com enfermidade. Eu não estou falando delas. Eu estou falando daquelas pessoas que podem andar, que podem estar no santuário e muitas vezes, estou falando para mim também, então estou falando só para os irmãos. E muitas vezes, não vou na igreja hoje não. Esses dias eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? Eu tive 3 eventos no sábado. Quando chegou no domingo de manhã, eu falei, eu preciso lembrar que eu não tenho mais 30 anos. 36 quando eu cheguei aqui. Eu preciso lembrar disso. Porque no domingo eu não consegui mais. Eu não consegui ir. Ou seja, eu não dei prioridade à adoração, mas nesse momento aquela mulher, a prioridade dela era ir à sinagoga, mesmo que tivesse que ficar escondida, mesmo que não pudesse falar, nada disso foi empecilho para que aquela mulher fosse ao santuário, à sinagoga, adorar ao Senhor. E pensando nisso, eu tirei 3 lições para a minha vida e para a vida da igreja nesta manhã. A primeira lição que eu faço destaque é que ela tinha uma visão curta. A visão daquela mulher era limitada. Ela não podia, olha a forma que ela andava. Ela não podia olhar para determinados lados. Ela não podia olhar para cima, porque imagino que a corcunda poderia incomodar, poderia fazer doer. Ela só podia olhar
para baixo. E aí eu fiquei lembrando do livro do Hernandes Dias Lopes, que fala de Voando nas Alturas, e ele fala do povo, quando Josué mandou os espias lá, olhar a terra, e eles, só Josué e Caleb, quando Moisés mandou Josué e Caleb e mais 8 espiar a terra prometida, eles voltaram e dizendo que não tinha condições de entrar. Só Josué e Caleb disseram, não, nós podemos. E aí o Hernandes Lopes Dias, ele faz uma comparação que ele diz que aquele povo que acreditou nos 8, eles andam como um gafanhoto, rastejando no chão. Aquela mulher estava assim, ela não podia olhar para cima, ela só podia olhar para baixo. A sua visão naquele momento estava limitada. No passado, a enfermidade daquela mulher prendia ela não podia, ela tinha que olhar só para um determinado local. Diferente de mim, nós temos liberdade de pregar, nós temos liberdade de adorar, nós podemos olhar para o céu, porque você não tem nenhuma enfermidade que te impeça de olhar para o alto. Você não tem, se você está aqui, mesmo que você tenha... Outro dia eu falei para as irmãs lá, né? Vai chegando uma idade, as dores chegam, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, as dores chegam. E aí elas chegam às vezes, falei, irmã, louve a Deus, a pandemia está passando e você está aqui, está viva, está no santuário adorando ao Senhor. Eu creio que se eu fosse dar oportunidade, cada uma tem a dor, cada uma tem a sua batalha, cada uma tem a sua dificuldade, mas está aqui louvando ao Senhor. Aquela mulher, mesmo diante da sua visão pequena que ela tinha, o alcance da visão daquela mulher era muito pequena, mas isso não foi empecilho para que ela adorasse ao Senhor. E aí eu fico olhando mais uma vez para mim, porque quando eu falo para a igreja, eu olho para mim também. Eu tenho que olhar primeiro para mim, porque eu sou humana, falha, passível de erros. E aí eu fiquei olhando e pensando, quantas vezes nós temos colocado tantas desculpas para não estar na casa do Senhor. Agora então a gente vê que você pode dizer assim, mas nós passamos 2 anos em pandemia, mas eu louvo a Deus, porque se a sua igreja não tem como fazer o culto online, tantas igrejas se levantaram, e o período que você não pôde estar na sua igreja, você podia estar na sua casa, louvando e exaltando o nome do Senhor, assistindo os cultos, porque não foi uma só, não foram milhares de igrejas. Às vezes eu olho na internet e eu vejo lá a Igreja Batista de Curitiba, pastor, eu esqueci o nome dele, mas eu o conheço, um pastor, você assistia o culto, e aí a pandemia passou e infelizmente alguns se acostumaram a ficar em casa. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes estão perdendo aquilo que Deus tem de melhor para a vida deles, porque a comunhão é junto com os irmãos. Comunhão você já tem com a sua família quando você está em casa, mas comunhão com seu irmão, com a sua irmã, é na igreja, é adorando o Senhor, é louvando o Senhor que você constrói essa comunhão. Como é que você vai saber se o seu irmão, às vezes você chega na igreja, o Espírito Santo de Deus incomoda você, você não precisa saber o que está acontecendo com o irmão, com a irmã, mas você pode botar a mão e dizer assim, eu estou orando por você. Eu estou em oração pela sua vida. Não sei, às vezes não precisa saber. Então aquela mulher estava com um peso muito grande nos ombros, mas isso não foi motivo para ela deixar de adorar o Senhor. E hoje, nesta manhã, Deus está dizendo para nós, tirem o peso dos ombros, deixem a bagagem pesada no chão. Eu te chamei para viver olhando para o céu, para o alto, e não para o chão. Deus te chamou, meu irmão, nesta manhã. Deus está dizendo para você que Ele te chamou, não é para você viver, você não tem curvatura. Se você está encurvada, tire esse peso dos ombros, tire aquilo que está sendo um empecilho, que está te encurvando, irmão.
Porque Jesus te chamou para viver olhando para o alto, olhando para o céu. E às vezes a tristeza, às vezes a dor está fazendo com que você ande encurvado. Ontem uma da irmã mandou uma mensagem: muito obrigada pelas orações, minha mãe faleceu. Meu coração ficou apertado. É uma jovem, acabou de ter um bebê de alguns meses e a mãe deu um AVE, ficou alguns dias internada e ontem veio a falecer. E durante esse período os médicos diziam assim: você e sua irmã têm que decidir desligar o aparelho. E aí eu conversando com ela, ela disse assim: a minha oração é para que Deus haja antes de nós. Falei, então vamos começar a orar para que Deus faça a vontade dele. Essa irmã está enterrando sua mãe agora, 8h30. Ela mandou mensagem, eu disse, não posso estar, estou pregando numa igreja, mas estarei orando por você. É uma jovem, talvez não chegue, não sei nem se tem 30 anos. Seu coração está dilacerado, mas domingo passado, mesmo chorando, ela estava na igreja. Às vezes a tristeza é muito grande, a dor é muito grande de perder alguém, principalmente uma mãe. Quem perdeu sabe. Mas isso não pode ser empecilho da gente adorar o Senhor. Essa mulher, imagine, 18 anos. Eu não sei o que causou aquela enfermidade, mas há 18 anos, mesmo diante disso, ela falou, mesmo com peso nos ombros, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo dizendo que a alma está desfalecendo, eu vou adorar ao Senhor. Portanto, nessa manhã, decida adorar ao Senhor, decida exaltar o nome do Senhor, tire tudo que está atrapalhando. Se você está encurvado, vá encurvado a si mesmo a Jesus, porque Ele vai te dar o alívio. Ele deu para aquela mulher e Ele vai dar o alívio que você precisa. A segunda lição que eu trago neste momento para nós ela não podia ver Jesus, mas Jesus a via. Talvez você pense assim, Jesus não está me vendo. Ele está vendo sim. Ele está vendo você. E aí, olha só, imagina a tristeza daquela mulher. Ela não tinha valor, como nós já dissemos, que a mulher naquela época ali, era um zero à esquerda. Não pode nem falar, não pode nem balbuciar uma palavra. Só os homens tinham voz, nem contada era. Imagina, vai contar a população, as mulheres e as crianças não são contadas, só os homens. Também não podia olhar no rosto das pessoas. Deve ser, eu gosto muito. O Zap agora, às vezes, atrapalha isso, né? Você quer falar com uma pessoa, então determinadas coisas eu gosto de falar olhando no olho. Eu não gosto de mandar determinados recados ou falar alguma coisa pelo Zap. Zap é para você comunicar, para você mandar uma mensagem de bênção para o irmão, para você dizer que está orando, mas determinadas coisas eu gosto de falar olhando para o rosto, de frente para a pessoa. E essa mulher não podia fazer isso. Imagine, a pessoa vem falar com ela e ela está assim, encurvada, ela não podia levantar. Então, olha só, ela não podia olhar nos olhos, no rosto das pessoas. O máximo que conseguia enxergar eram os pés. Irmãos, olha só, ela só podia olhar para os pés. Ela só podia olhar para os pés das pessoas. Ela não podia levantar o seu rosto e olhar. E olhar para a pessoa, dizer assim, eu estou orando, eu preciso de ajuda. Ela não podia fazer isso. Triste realidade a dela. Diferente da nossa. Nós podemos direcionar o nosso olhar para o irmão. Nós podemos olhar para o alto e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, como fez Davi em Ziclag, capítulo 30 de 1 Samuel. Ele voltou e a cidade tinha sido saqueada, queimada, seus filhos, suas mulheres tinham sido levados cativas, as mulheres do povo, e aí o povo começou a dizer, vamos apedrejar Davi, porque ele é o culpado. Vamos matar ele, vamos tirar a vida dele. E aí o texto vai dizer para você que Davi chorou até não ter mais força. Mas quando ele acabou de chorar, ele olhou para o alto. E aí ele encontrou forças para ir lá, tirar as mulheres, os filhos e voltar vencedor. Essa mulher não podia fazer isso. Ela não podia olhar para o alto.
Ela só podia olhar para baixo. Ela não podia olhar e dizer, Senhor, seja o meu socorro. Ela tinha que ficar. E às vezes a voz nem saía, né? Imagino eu. Muitas vezes, nós que temos a oportunidade de olhar para o alto, estamos olhando na direção errada. Qual a direção errada que você está olhando nessa manhã? Meu irmão, eu quero dizer para você que se você está olhando para a direita, se você está olhando para a esquerda, você está olhando na direção errada, porque o seu alvo é Cristo. Então olhe para frente, porque é lá que você vai encontrar o Cristo que morreu na cruz por mim e por você. É lá que nós vamos encontrar. Se você olhar para a direita, você vai ver o defeito do irmão. Se você olhar para a esquerda, você vai continuar vendo o defeito. Mas se você olhar para Cristo, você vai dizer, Ele é perfeito. É Ele, o meu alvo. O alvo daquela mulher de adoração naquele momento era Cristo. E precisa ser o meu e o seu alvo. Todos os dias, como servas e servos do Senhor, o alvo precisa ser Cristo. Se o seu alvo está sendo outro, tem alguma coisa errada. Você está encurvado. Levante-se. Olhe para o alto. Enxergue Jesus. Enxergue o Cristo que está do seu lado. Que está dizendo, eu amo você, meu filho. Eu morri por você. A minha graça te acompanha todos os dias. E eu quero dizer para você, Jesus viu a mulher e Ele está vendo você. Jesus viu aquela mulher. Ela estava escondida, irmãs. Ela não podia aparecer, mas Jesus direcionou o olhar para ela. E Ele está direcionando o olhar para cada um de nós nesta manhã. A terceira lição que eu tirei desse texto para a nossa vida nesta manhã é que essa mulher, mesmo diante de toda essa situação, uma situação difícil, ela ouviu a voz do mestre. Imagina, pensa a situação. Ela está ali, talvez assim num cantinho, né, atrás de uma cortina escondida, para que ela não fosse vista, porque naquela época, irmãos, tinha ainda um agravante. A pessoa que tinha qualquer enfermidade era discriminada. Ela era discriminada. Dependendo da enfermidade, ela não podia nem chegar na porta da sinagoga. Então ela podia estar atrás de uma cortina, escondida, e de repente alguém dizia assim, ei mulher, o mestre está te chamando, Jesus está te chamando. Ela deve ter pensado assim, eles estão querendo zombar de mim. Eles devem estar querendo brincar comigo. Como é que Jesus vai olhar para uma pessoa como eu, cheia de defeitos, doente, com enfermidade, que só anda olhando para baixo? Como Jesus vai olhar para mim? De que forma? Mas a voz insiste, mulher, Jesus está te chamando. O mestre quer falar com você. A voz insiste. Talvez 1, 2, 3, eu não sei quantas vezes eles chamaram a mulher, porque o texto não informa. Mas a voz continua dizendo, mulher, ele te chama. O Filho de Deus está te chamando. A voz continua. A mulher, então, creio eu, cheia de medo, devia estar apavorada. E naquele momento ali no seu cantinho, deve ter travado uma luta muito grande. Vou ou não vou? Ouço a voz que está me chamando ou não? Eu acho que alguns minutos ali travou uma luta. Assim como nós, muitas vezes também, no nosso interior, travamos uma luta. E ali a mulher viveu uma luta tremenda. Eu vou ouvir, eu vou atender o chamado ou não vou? Depois dessa luta que deve ter sido travada ali, e das pessoas insistirem dizendo, Jesus está te chamando. Depois disso, talvez uma oração, não é? Porque nesses momentos a gente às vezes ali no silêncio diz, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá direção. Senhor, fala comigo. Ela toma coragem, se enche de fé, vence o medo e vai ao encontro do Filho de Deus. Ela vai ao encontro do Filho de Deus sem saber o que aconteceria, irmãos.
Ela não sabia. Ela só sabia que alguém disse, ó, ele está te chamando. Primeira coisa que eu vejo aqui, ela foi obediente. A voz do Mestre, a voz de Deus. Nós, muitas vezes, estamos deixando a voz de Deus de lado, não estamos obedecendo. Deus está falando com você e você não está ouvindo, porque você está dando lugar a outras, está dando prioridade a outras coisas na sua vida, que não é a voz do Mestre. Se aquela mulher não tivesse atendido ao chamado de Jesus naquela manhã, naquele dia, ela teria perdido a bênção. Muitas vezes nós estamos perdendo as bênçãos que Deus tem para nós, porque não estamos dando, não estamos ouvindo, não estamos permitindo que o chamado do Mestre chegue até nós. Se Deus está te chamando, encha-se de coragem, de ânimo, de força, de fé, e vá ao encontro de Jesus. Ele quer mudar a sua vida como mudou daquela mulher. Ele quer transformar a sua vida. Então, ouça a voz do Mestre quando ele te chamar. A mulher decide ir ao encontro de Jesus. E quando chega, o texto diz o quê? Ele olha para a mulher e diz assim, você está curada. Nessa manhã, Deus está dizendo para você, venha ao meu encontro, venha me adorar, venha me louvar, venha exaltar, eu quero curar, porque hoje nós estamos muitas vezes doentes, não com um peso no ombro, mas com peso no coração. Estamos doentes espiritualmente, porque a nossa vida espiritual ela precisa ser regada como a nossa vida física. Você se alimenta, você às vezes se abstém de coisas que vão te fazer mal na sua vida física, assim também é a vida espiritual. Assim também é a vida espiritual. E às vezes Deus está ali falando com você. E você não tem momento de oração, você não tem momento de leitura da Bíblia, você não tem momento de conversas a sós com Deus, você tem tantas conversas, você tem tantos momentos, mas não tem momentos com Deus. Nós estamos agora, o grupo de mulher cristã, com um programa de leitura da Bíblia o ano todo. Então, todas as manhãs eu acordo, mando algumas mensagens, né? Eu tenho o hábito de que todas as pessoas que ligam para mim, a partir daquele momento, eu começo, todos os dias eu oro, peço ao Senhor uma mensagem e envio para elas. E aí nós estamos com esse programa, hoje nós estamos Salmo 100, hoje de manhã antes de vir eu li, 1 Reis 13, 14 e 15. E eu acho interessante que, às vezes, eu na correria, eu acabo, às vezes, colocando... Essa semana eu coloquei os 3 versículos errados. Aí a irmãzinha vai lá assim, não tem alguma coisa aí? Aí eu falei para ela, muito obrigada. Porque eu também sou passível de erro. Às vezes eu estou fazendo, um filho fala, ou o telefone toca, eu vou resolver alguma coisa, e eu acabo, e eu disse para ela, eu quero te agradecer. Sabe por quê? Porque você me lembrou. Se você não tivesse me falado, eu não teria visto. E eu louvo a Deus pela sua vida. É voz que Deus, às vezes, manda para te falar e você fica com raiva, você fica aborrecido. Ah, o irmão está me corrigindo, o irmão... Imagine se aquela mulher não tivesse ouvido aquelas pessoas que estavam chamando ela, dizendo que que Jesus estava chamando por ela. Vem cá, mulher. Às vezes a gente age diferente. Ah, o irmão vem falar alguma coisa. Não quero ouvir, não. Aquele irmão... Mesmo a crítica, irmão. Mesmo a crítica, ela serve para acrescentar. Eu gosto muito, quando eu dava aula, eu falava muito para os meus alunos. Eu gosto da lixeira do computador. Ela é extraordinária. Porque tudo que não serve, você joga lá. É assim na sua vida espiritual. O irmão falou alguma coisa, alguém está te chamando, ou vozes exteriores estão apontando o dedo para você, joga na lixeira. E o que é bom retém no seu coração, porque o que é bom vai acrescentar a sua vida espiritual. Aquela mulher ouviu o chamado do Mestre e foi ao encontro dele. Jesus está te chamando nesta manhã, está nos chamando para adorar. Você passou tanto tempo sem poder estar na casa do Senhor, sem poder adorar o Senhor, e hoje você tem a oportunidade, mas você está dando prioridade a outra coisa. E aí perde a bênção de estar com o irmão,
A bênção do irmão dizer assim, eu vou orar por você. Esses dias eu achei interessante que, às vezes as pessoas acham que o pastor, a esposa, não precisa, né, de oração. Nós precisamos, e muito, irmão, muito. E aí nós atendemos um casal que vai casar, o mês que vem lá na igreja, eu e ele, estávamos falando e algumas coisas, e aí, quando terminou, nós fomos orar no gabinete, e quando terminamos de orar, o noivo falou assim, eu posso orar por vocês? Eu achei tão lindo aquilo, porque geralmente nós é que oramos por eles. Aí ele abraçou meu marido e falou assim, eu posso orar pelo senhor? Eu fiquei olhando assim. Ou seja, nós estávamos ali por algumas questões burocráticas que precisavam ser resolvidas, eles estavam apreensivos, Deus resolveu, e questões de cartório que precisavam ser resolvidas, e aí ele ainda se preocupou quando terminar de orar por nós. Eu achei aquilo muito lindo, porque às vezes a gente está tão preocupado com a gente, esquece de orar pelo outro, esquece que todos nós somos seres humanos e somos passivos de erro, choramos e exaltamos, sentimos tristeza. Ontem eu fui ver eu tinha 2 irmãs, e ontem o meu sobrinho mudou aqui para Campo Grande e eu encontrei com uma delas, e eu veio para casa com muita tristeza no meu coração, porque eu já não tenho mais uma. Há 2 anos ela partiu, numa situação muito difícil, e aí eu vi a outra, e cheguei em casa e falei para o meu marido assim, meus olhos procuravam ela o tempo todo. E aí eu fui dormir e falei, Senhor, amanhã eu preciso falar, então tira essa tristeza, porque ainda está muito recente, eu acompanhei 1 semana de todo o sofrimento, vi ela perder a memória, vi tudo isso, então isso foi muito difícil para mim. E ela morreu no dia do meu aniversário. Deus está trabalhando isso ainda na minha vida, irmãos, porque não está sendo muito fácil, não. Eu pedi a Ele, entrei para o quarto, quando eu vi que os médicos não conseguiam resolver, eu entrei para o quarto e disse, Senhor, resolve, não importa que seja a minha vontade, mas a sua, resolve. Só não leva no dia do meu aniversário. E Ele levou. Quem sou eu? Nada. Ele decide. Falei, então agora, Senhor, só me capacita a viver com isso. E aprender a viver com essa saudade. Porque 1 semana antes ela tinha mandado assim, eu te amo, irmã. Eu tenho gravado no Zap, até hoje eu não consegui apagar ainda. São momentos difíceis que a gente passa. E aquela mulher estava num momento difícil. Discriminada pela sociedade, talvez discriminada pela família. Sem ninguém, ela decide ir adorar o Senhor. Quando ela entra no santuário, ela recebe o quê? A bênção. Jesus olha para ela e diz, mulher, você está curada. Eu não sei o que está impedindo a sua vida espiritual. Eu não sei o que está impedindo a sua adoração. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus curou aquela mulher, Ele pode curar a sua vida. Ele pode tirar você dessa encurvatura que você se encontra. Há muitas situações que estão nos impedindo, que nos forçam de estar adorando ao Senhor e que nos forçam a andar por aí na condição de encurvados, incapacitados, decepcionados. Mas, no entanto, Jesus veio para nos libertar de toda a paralisia espiritual que tenha cometido a nossa vida. Se você está com uma paralisia espiritual, peça socorro ao Senhor. Ouça a voz do Mestre. Jesus está vendo você. Jesus está olhando você. Ele só está esperando você dar um passo como aquela mulher para dizer, seu milagre está aí. Pegue. Estava aí há muito tempo. Você só não tomou posse. Ele estava aí esperando por você. Peça ao Senhor que tire da sua vida toda a paralisia espiritual que impede de ter uma visão profunda, de olhar para Ele e ouvir a sua voz. Para que isso aconteça, você precisa sair das sombras e ir para o centro, onde Cristo está, assim como fez aquela mulher. Abandone os fardos que te impedem
de ser tudo aquilo que Deus está construindo para você e para a sua família. Levante-se, corra para os braços do Pai. Ele quer curar você. Para terminar, uma ilustração que você talvez já tenha visto na internet, e ela fala da águia e da cobra. E ela diz que a águia, ela não luta com a cobra na terra. Se você já viu aqueles filmes, você vê que a águia, ela voa, vem sobre a cobra, pega e leva para o alto. Sabe por quê? Porque ela sabe que na terra a cobra é mortal, perigosa, pode trazer a ela a morte. Mas quando ela leva a cobra para o alto, lá a cobra não tem defesa. Lá a cobra é invencível. E eu quero dizer para você nesta manhã, assim como aquela mulher, não lute com o inimigo, não lute as suas batalhas na terra. Leve as suas batalhas para o céu, porque quando você levar para o céu, a solução virá. O Senhor vai te socorrer, o Senhor vai te curar. E aí você vai sair louvando, exaltando, adorando ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Se você está encurvado, livre-se dessa encurvatura e olhe para o alto. Se você acha que não tem saída, leve sua luta para o céu, porque de lá virá o socorro. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe a vida da nossa irmã. E louvamos ao Senhor por essa oportunidade, pelo privilégio de ouvir a mensagem dele nessa manhã. Mas antes de nós passarmos à segunda parte, o irmão João vai fazer a abertura. Enquanto o irmão João está vindo, quero lembrar a igreja que nós teremos no dia 17, às 7 horas da manhã, o nosso culto de Páscoa pela manhã, o matutino, com direito a um delicioso café da manhã. Mas nós temos ainda alguns itens que não foram tirados. Esses itens estão esperando por você. Eu sei que algumas pessoas ainda não tiraram. Procure a Daisy ao final desse culto, para você poder tirar o seu item e poder, então assim, deixar mais bonita a mesa. Mas contamos com a presença de toda a igreja. Nós faremos a nossa programação pela manhã. E à noite nós teremos a nossa programação de Páscoa. Então você que está acostumado, eu vou ali na outra igreja, eu vou lá na central. Irmãos, é bênção. Estar em comunhão com os nossos irmãos da comunidade é bênção. Mas nesse domingo 17, você vai ficar aqui em Jardim Monteiro, porque nós vamos celebrar a Páscoa aqui na nossa comunidade, na nossa casa. Amém? Irmão João.